Olá, sejam bem-vindas a mais um De Cara na Quarentena. Meu nome é Raquel, sou publicitária e hoje eu vou bater um papo sobre racismo com essas três mulheres maravilhosas que estão aqui comigo. E aí, para vocês conhecerem um pouco melhor sobre elas, a gente tem aqui a Priscila Rocha, que é advogada criminalista, integrante da Comissão de Igualdade Racial e do Grupo Baobá de Estudos Afrocentrados da UFPE. Tem a Jéssica Ribeiro, que é jornalista, social media e também nossa musa capilar da Ponte Natal. Nós temos também aqui a nossa querida Rafa Blavatsky, que é especialista em saúde coletiva e saúde da família. Ela teve uma participação muito ativa no movimento negro evangélico, também já fez parte da Ponte, já esteve conosco em outros de Cara Limpa, e é muito, muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Então sejam bem-vindas, meninas. I can't breathe. Please, the knee in my dick. I can't breathe shit. Um menino de 14 anos foi morto em casa com um tiro de fuzil durante uma operação das polícias federal e civil no Rio. Menos de 24 horas após o acidente, a polícia concluiu que a patroa de Mirtes foi responsável pela morte do pequeno Miguel. Os protestos pelo assassinato de George Floyd por um policial entraram hoje no 7º dia. Em plena pandemia, este mês, operações policiais já deixaram pelo menos 15 mortos. I love my black so much, so much. I love my black so much, so much. Isso aqui é a prova que a justiça vai ser feita sim, sim. Justiça pro Miguel. Mas a gente sabe que no mundo inteiro essa violência imposta contra o negro, ela é idêntica. Nos últimos dias, a gente vem vendo várias movimentações, né, no mundo e aqui no Brasil também. A gente tem acompanhado as manifestações sobre racismo e violência policial nos Estados Unidos com a morte do George Floyd. Aqui no Brasil, a gente teve a perda terrível, né, com o assassinato do João Pedro, né, um menino de 14 anos, baleado de fuzil numa operação policial. A gente teve mais recente ainda, aqui na nossa cidade, um outro caso de racismo que comoveu o país inteiro com a queda do menino Miguel do 9º andar de um prédio no centro da nossa cidade. E esses são apenas alguns dos casos que a gente tem encontrado em evidência na mídia, mas existem vários outros casos que nem ganham visibilidade. A gente sabe que os números sobre racismo, sobre violência racial e assassinato de jovens negros no Brasil é um número muito alto, né? Acho que talvez um dos números que a gente mais conheça nacionalmente seja de que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Então, é muito triste a gente ter essa realidade, mas ao mesmo tempo é muito importante que a gente possa discutir e debater sobre isso. E aí, tendo esse contexto todo, é muito importante ter vocês aqui hoje para a gente poder trocar um pouco mais e ter mais algumas informações sobre esse assunto, né? Se educar sobre isso, conhecer mais historicamente por que da gente estar nesse momento, vivendo esse momento hoje. E eu queria começar falando com a Jess, né? Queria que ela compartilhasse um pouco da história dela, falasse um pouco sobre esse processo de se reconhecer como uma mulher negra e entender como lidar com isso, apesar dos tratamentos discriminatórios que ela possa ter tido ao longo da sua formação. Olá, meninas! Oi, Kel! É um prazer muito grande estar aqui com vocês, participando desse debate. E principalmente por se tratar de um debate promovido por uma comunidade cristã, né? Um debate promovido pela igreja da qual faço parte. Assim, para mim, isso tem um significado muito, muito grande. Queria eu ter crescido podendo participar desse tipo de debate. Mas vamos lá. Em relação à minha história, o meu processo de aceitação, de reconhecimento como mulher negra, ele aconteceu um pouco tarde. Contando um pouco da minha história, eu nasci e até os meus 2 anos e meio eu morava embaixo da ponte. Eu nasci em São Paulo, era filha de uma moradora de rua e até os meus 2 anos e meio eu literalmente morei embaixo da ponte. E tinha um pastor que ele realizava um trabalho
com crianças de rua, ele e a esposa dele. E uma certa vez ele presenciou uma operação lá, enfim, estavam tentando tirar as crianças dali, das mães, porque realmente não havia condições de uma criança sobreviver ali. E aí ele tentou intervir e foi dito, ele conseguiu com a assistente social que se ele conseguisse uma casa para me abrigar, eu não iria para a FEBEM, né? Na época ainda existia a FEBEM, e o meu destino seria a FEBEM. E aí esse pastor conseguiu um lar, inicialmente provisório, para mim, que no final, aliás, em pouco tempo, na verdade, eles decidiram me adotar. Não foi um lar provisório, era um casal cristão também. Meu pai militar, minha mãe funcionária pública federal, e eles já tinham 4 filhos. E era uma família branca, assim, branca, de olhos azuis, que os tios, os primos, todo mundo era branco, eu era a única negra. E então, desde pequena, foi muito complicado para mim achar o meu lugar, porque eu estava sempre cercada de olhares, de dúvidas do quem é essa menina, desde muito pequena. E quando eu saía com os meus irmãos também, eles tinham que dizer que eu era irmã deles, até para eu poder ser introduzida até nas brincadeiras, enfim. Porque se isso não acontecesse, era uma moreninha, né, uma neguinha, como diziam, que está por aí. Ninguém sabe de quem é, ela simplesmente está aqui. E assim, na minha infância foram inúmeras situações que eu vivenciei de racismo. Só que hoje eu tenho essa percepção, porque como na minha casa não havia um diálogo, eu acho que até naquela época não havia um diálogo aberto sobre racismo, né? A gente não tinha esse acesso à informação como a gente tem hoje, então essa questão de não haver um diálogo dificultou até a minha percepção em relação a quando eu sofria racismo. Então, por muito tempo, eu não entendia, tipo assim, isso é uma atitude racista, esse racismo velado, né? Então, por muito tempo eu não sabia. Just took a little bit of work and a whole lot of love. Mwah. Are you ready to do this? All right, here we go. Eu não também não tinha identificava. uma referência que te fizesse Exato. entender como mulher negra, né? Porque, pelo que você está explicando, parece que faltavam referências também para te fazer entender o teu cabelo, entender tua cor, entender, Exatamente. né, tua ascendência, para que tu pudesse também ter qualquer tipo de referência que te levasse a compreender o que era racismo também, né? Não tinha nem Exato. referência sobre a tua origem, né? Isso. Não, e por muito tempo eu achava que o preconceito que eu sofria era por ser filha adotiva e não pela minha cor. E tu tem uma Então, memória assim, de quando foi que tu conseguiu, tipo, entender, isso acontece porque eu sou negra. Tipo, eu sou uma mulher negra por causa disso. Eu tenho cabelo assim porque, enfim. Quando foi que isso ficou claro? Foi aos meus 15 anos. Por volta dos meus 15, 16 anos. Por isso que eu digo que foi tarde, assim, né? E foi muito, assim, devagar. Porque até os meus
14, 15 anos, eu vivia com meu cabelo alisado, ficava... E não não tinha essas escovas progressivas que você alisa e fica super natural, né? Passava aquele enê, ficava o meu cabelo assim duro, mas estava liso, eu estava achando que estava maravilhosa. Aí, teve um dia que eu lembro, foi na TV Cultura, estava vendo um debate sobre isso, sobre racismo, né? Assim, bem sutil, né? Não como a gente faz hoje em dia, mas falando sobre aceitação e tal, sobre preconceito. E aí eu comecei a me perguntar, a tentar buscar na minha memória situações que podiam ser racismo que eu tivesse vivido. E eu consegui identificar várias. E ainda aos 15, 16 anos, eu não tinha uma referência de pessoa negra. Tem uma citação muito interessante de Djamila, Djamila Ribeiro, né, que é uma filósofa muito conhecida aqui no Brasil. Ela tem um livro lá, O Pequeno Manual Antirracista, e ela fala que o racismo ele é um sistema de opressão que nega direitos, né? Ele não é só uma atitude. E eu acho muito interessante a gente entender isso, porque às vezes a gente realmente atrela o racismo a um ato, né? A pessoa que intencionalmente falou tal coisa e, enfim, chamou fulano de macaco, vamos dizer assim. Então, o racismo ele não é só isso, né? Ele vai muito além. Ele é uma estrutura que ela é tão profunda que ela cria em você distorções ao longo da sua formação enquanto indivíduo. Então, até esse processo de você se reconhecer enquanto uma pessoa negra, essa demora está muito atrelada ao racismo, que é imputado ao longo da sua vida. O racismo faz com que você não tenha acesso, né, nem conhecimento, muitas vezes, à cultura negra, à história, né, dos negros, como é que eles chegaram aqui, como é que foi que isso originou a sua própria família, onde é que está a sua árvore genealógica, né? É um sistema de opressão que nega oportunidades a determinados grupos por conta da sua cor de pele, né? Que o racismo estrutural, quando a gente está discutindo racismo estrutural, é chegar numa universidade e não ter alunos negros naquela universidade. É isso que a gente está falando. Por que não tem alunos negros aqui, sendo que a gente é a maioria na população? Quando eu tive minha primeira filha, eu me vi mãe de uma menina negra, numa sociedade completamente racista e numa família que não tem pessoas negras. E eu lembro como se fosse hoje, e até hoje meu coração sangra quando eu lembro. Quando minha filha ela tinha acho que 3 anos de idade, ela chegou da escola chorando e disse que o coleguinha disse que não queria brincar com ela porque ela tinha cor de cocô. Aquilo me matou de uma forma. Eu fiquei, meu Deus, olha o mundo que minha filha vai crescer. Eu preciso combater isso. Então, assim, foi o que me moveu realmente. Não. Se há algo em mim que eu ainda não aceito, é hoje, a partir de agora, que eu vou me libertar. Uhum. Então, assim, porque eu não queria que minha filha passasse por isso. Então, assim, hoje ela já tem 11 anos, mas eu tenho um diálogo aberto com ela sobre racismo. Inclusive, esses dias eu conversei muito com ela sobre racismo por causa de tudo que está acontecendo. Pode falar, tá? Então, Jéssica, na tua fala, a gente percebe o quanto é importante o diálogo, né? O diálogo trazendo informação que vem reparar e vem redimir a nossa percepção de humanidade, de filhos de Deus, e de sermos perfeitos e completos somente a partir da informação. Eu lembro que no meu processo formativo, por exemplo, eu tive em casa um pai negro que dizia para mim todos os dias que eu era negra e que eu era linda. Isso fez muita diferença. Não me blindou do racismo, né, estrutural que eu passava na igreja, na escola, em todos os ambientes sociais e institucionais que a gente tem na nossa sociedade, mas isso, desde criança, me fez perceber que o erro não estava em mim, eu me via linda. Eu lembro que eu me olhava no espelho, eu dizia, nossa, meu pai me acha linda, eu sou linda, mas eu questionava por que as pessoas não me tratam como linda, sabe? Por que eu sou a menos? Por que dentro da escola os meus amigos brancos se sentem no direito de tirar meu lulu do cabelo e mangarem de mim? Por que isso?
Porque na igreja eu escuto que meu cabelo é do demônio, que eu tenho que pentear meu cabelo, eu tenho que deixar meu cabelo curto, porque eu não posso usar um turbante, porque isso tudo é do demônio. Eu não conseguia entender essa parte social. Mas a minha parte de formação, na minha infância, tendo meu pai negro e reafirmando isso para mim, foi totalmente importante. Fez toda a diferença assim, na minha vida. Quando eu encontrava esses problemas na sociedade, eu vinha conversar com meu pai e era totalmente diferente, sabe? Era essa a contribuição, assim, a importância do diálogo e a importância da informação trazendo libertação e redenção para a gente, sabe? Massa, Rafinha, muito bom. A nossa sociedade foi construída, né, pela voz do branco, né? Sim. Essa fala do branco foi sempre dita como certa. Uhum. E aqui agora ela fala de uma mulher branca, a gente não se dá conta desse benefício. Exatamente. Então, assim, a questão, eu fico me perguntando o seguinte, a partir do momento que o branco, né, quer dizer, se existe um grupo que está sendo discriminado, tem um grupo aí que está sendo beneficiado todo o tempo. Exatamente. E esse grupo não para pensar nisso. Não se questiona sobre esse privilégio. Então, a partir do momento que esse grupo branco, né, não se questiona sobre esse privilégio, como é que a gente vai ter esse diálogo? Como é que a gente caminha com essa luta? É por isso que é importante o lugar de fala, porque ele vai entender que ele fala de algum lugar. Porque a pessoa branca, no geral, ela se pensa universal, o homem branco. Eu sou um ser humano, eu olho para você, você é uma mulher, você é específico. Olha para mim, você é negra. É o conceito do outro. E que no livro você vai no outro do outro. E ele não entende que ele também fala a partir de um lugar. Porque quando ele entende que ele fala a partir do lugar do grupo que é privilegiado, ele vai conseguir enxergar que o lugar dele impacta diretamente no nosso. Né? Que os privilégios dele foram construídos à base da nossa opressão. Então, ele precisa se entender. Por isso que o lugar de fala incomoda muitas vezes as pessoas brancas, porque elas não querem se entender também como específicas falando de um lugar. Elas querem dizer, não, eu posso falar sobre tudo, eu sou universal e você que é o específico. Então, quando ele entende que a sociedade é racista, que os privilégios dele foram construídos, ele vai entender a responsabilidade dele em lutar contra isso. E aí, puxando esse gancho assim, da importância do diálogo e da informação, eu acho que esse lance da informação, assim, realmente é o que muda o cenário, né? Muda a perspectiva das coisas. A gente tem ainda hoje uma construção muito fraca sobre isso, né? Sobre o racismo, tanto na perspectiva de quem é o negro para que se reconheça, quanto as outras pessoas, as pessoas que são brancas, enfim, sobre o porquê do racismo, o porquê que ele acontece, e se reconhecer como essa pessoa que está propensa a cometer, né? Por que você é essa pessoa? É importante que você se reconheça como alguém que comete racismo e que precisa ser um antirracista, que precisa combater essas atitudes que são cotidianas, que muitas vezes vêm camuflada de boa vontade, de brincadeiras e tudo mais. Então, eu queria até colocar essa pergunta para a Priscila, né? Porque se colocar como uma pessoa antirracista, uma pessoa que combate essa cultura, né, esses comportamentos no dia a dia e no cotidiano. Então, são questões extremamente importantes sobre como ser antirracista, né, e ter a consciência de que você está propenso a cometer atos de racismo. Na verdade, eu vou ser um pouco mais enfática. Eu vou dizer que sim, somos todos racistas. Por quê? Silvio de Almeida, né, ele escreveu na coleção Feminismos Plurais, com a parceria de Djamila Ribeiro, enfim, mas ele tem um livro, né, chamado Racismo Estrutural. Uhum. E o conceito de racismo estrutural é justamente isso, é que o racismo, ele não é apenas uma brincadeira, uma ofensa, uma injúria racial, que no termo jurídico nós chamamos, né? E essa injúria racial no caso, afetar, você impõe ou discrimina ou reduz ou uma pessoa pelo fato do conceito de raça, né? Então, tem a intenção de afetar a noção subjetiva dela de como ela se sente. Então, quando Jéssica traz aqui, né, a brincadeira de apertar o nariz, ou a brincadeira de que a filha dela passou de ter cor de cocô, enfim, tudo isso é racismo, mas isso tem que entender que não é apenas uma injúria racial, como normalmente as pessoas acham,
como usam isso, como o judiciário usa para destipificar a conduta do racismo, que é uma conduta, né, mais grave, mais severa e que é imprescritível, entendeu? Então, o que acontece? Racismo estrutural é essa compreensão de que a nossa sociedade, ela estruturalmente, né, ela, nas suas bases de formação da nossa sociedade brasileira principalmente, ela é racista, né? Então, Silvio de Almeida, ele explica, né, perfeitamente a diferença de racismo estrutural e de racismo institucional. Uhum. E o racismo estrutural brasileiro é necessário reconhecer porque é formador da nossa consciência, é formador da nossa percepção de mundo, entendeu? É formador da nossa linguagem, né? Houve uma coisa chamada escravidão, que isso nunca foi realmente reparada, nunca foi realmente trabalhada e entendida no conceito de Brasil. Então, eu trabalhei duro desde os 5 anos. Sou neta de escravos. Aparentemente, a gente teve uma libertação que não existe até hoje. Que eu sobrevivi e sobrevivo hoje como brasileira, porque tive uma mãe que fez de tudo, passou por tudo que era humilhação, para que nós estudássemos. Que as freiras contavam a seguinte história. Que Jesus, que eu demorei muito para aceitar o tal de Jesus, porque eu era contra tudo e contra quem acreditava também. Então, as freiras contavam a seguinte história, que Jesus, Deus, criou um lago, um rio, e mandou todos tomar banho. Assim, e se banhar na água abençoada daquele maldito rio. Tá? Aí, as pessoas que são brancas, é porque eram pessoas trabalhadoras, inteligentes, e chegaram nesse rio, tomaram banho, ficaram brancos. Nós, como negros, somos preguiçosos, e não é verdade, porque esse país vive hoje porque meus antepassados deram condição. Então, nós, como negros, preguiçosos, chegamos no final, quando todos tinham tomado banho, o rio só tinha lama. Então, como a gente era preguiçoso, então nós temos a palma da mão clara e a sola dos pés, porque nós só conseguimos tocar as mãos e os pés. Ela contava a história para contar para os brancos como a gente era preguiçoso e não era verdade. Isso não é verdade, porque senão a gente não teria sobrevivido. E eu sou uma sobrevivente pela educação, pela luta da minha mãe. Ela falava assim, olha bem para a mãe. Olhou. Eu falava, claro que eu estou olhando, porque eu era rebelde, né? Aí ela dizia assim para mim, então, olhou bem, se você quiser ser como a mãe, não vá para a escola. Eu virava com a minha rebeldia, que hoje ela está no outro plano, e eu converso muito com ela e agradeço tudo que ela fez por mim. Aí eu falava assim, igual a senhora, nunca que eu vou ser. Ela falava, só tem um jeito, vai estudar. E eu pegava meu caderninho e saía correndo para a aula, acreditando. Diante dessa primeiro fato, sabe, dessa primeira concepção, o que é que nós podemos fazer para ser antirracistas? Porque quando você traz a fala de essa questão, né, do antirracismo, é muito de Angela Davis, né? Angela Davis, no seu livro,
ela traz justamente isso, que numa sociedade racista, estruturalmente, institucionalmente e tudo, não é suficiente, né, ser contra o racismo. É necessário ser antirracista. Então, é preciso que haja um movimento, uma atitude, uma ação. Não é só você pensar, mas dizer, eu não sou racista. Não, você tem que conceber que isso é da própria estrutura e, a partir daí, praticar atos que sejam antirracistas. E quando falamos de luta antirracista, eu me direciono às pessoas brancas, principalmente, né? Que, assim, para as pessoas brancas terem essa autocrítica. Porque quando foi que pessoas brancas, normalmente de classe média, entraram em espaços, seja num restaurante, seja numa palestra, em qualquer outro espaço público, assim, normalmente de poder, né? Ou olharam para uma novela, sei lá, qualquer coisa, um filme, e perguntaram quantas pessoas negras tem nesse local. Visualizaram, né, a quantidade de pessoas negras naquele local. Então, assim, será que as pessoas estão realmente se atentando a isso? A ver ao seu redor, a prestar atenção nesses privilégios que a raça branca tem? Porque branco também é uma raça. Não existe só... A raça não é o índio, o asiático. O branco é uma raça. Né? Então, é necessário entender sua subjetividade, necessário saber se colocar no seu lugar de escuta, ora também de fala, mas principalmente de escuta quando se trata do tema racismo, né? E entender que isso não é só um problema nosso, que é necessário enxergar, que é necessário, né, nessa luta antirracista para uma construção de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, mais igualitária, sem violência, sem jovens morrendo, sem crianças morrendo, sabe? É necessário que haja esse movimento, sabe? Você está conversando com as suas crianças ou conversando com outros colegas seus no seu ambiente de trabalho, você está atento quantas pessoas negras tem, se tem a representatividade daquele local, né? Se atentar, poxa, e uma fala, né? Assim, uma fala que remeta a algo racista, uma fala que seja considerado racista e também, primeiramente, não se privar de ser acusado de ser racista, porque todos nós estamos suscetíveis a isso. Então, é necessário ter essa escuta, esse autorreconhecimento. Essa tua fala foi massa, porque a gente, quem é cristão, né? A gente tem a narrativa, a gente faz a exegese bíblica, e aí a Bíblia é muito clara quando ela aponta de Gênesis e Apocalipse que nós estamos na condição de pecadores, redimidos, né? Lutando para ser redimidos. Na verdade, a gente não está lutando, a gente está sendo em Cristo redimido. E aí, apóstolo Paulo, que tanto aponta para a gente estar na vida de santidade, diz assim, aquele bem eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse mal eu tenho feito. E eu acho que o que a gente precisa quanto igreja é se colocar nesse lugar, se reconhecer pecador, originalmente pecadores, e que somente através das escrituras e da palavra é que a gente pode estar mudando essa percepção que está sendo distorcida desde o Éden. O Éden, Deus criou homem e mulher harmonicamente idôneos, ou seja, iguais. Não existia a percepção de Cristo, de Deus, era que não existisse essa diferença, né? E que a gente cuidasse do meio ambiente. E hoje a gente tem todo tipo de opressão, de gênero, de raça, econômica. Se a gente não se percebe quanto potencial de praticar injustiças, seja qual ela qual fosse, racial, de gênero, a gente não vai conseguir ser redimidos, a gente não vai conseguir se arrepender. Se a gente não tem esse olhar para dentro de nós, como aquele mal que eu tanto combato, esse eu tenho feito, a gente não vai ter transformação. E aí, eu achei muito importante, Priscila, a tua fala, e aí a gente, quanto cristão, está pensando e está refletindo sobre isso, sobre esse processo de salvação. A gente aponta, sim, para o ideal de Cristo, para o ideal da glória, que é onde vai ser todo mundo igual. Mas até lá a gente não está vivendo. Até lá a gente está vivendo pecado e injustiça. Então, assim, a gente, quanto igreja, a gente precisa repensar muito. E, por isso, dialogar bastante sobre isso. And I always ask my mother, I said, Mother, how come is everything white? I said, why is Jesus white with blonde hair and blue eyes? Why is the Lord's Supper all white men? Angels are white, Pope, and Mary, and even the angels. I said, Mother, when we die, do we go to heaven? She said, naturally, we go to heaven. I said, well, what happened to all the black angels when they took the pictures?
I said, oh, I know. If the white folks was in heaven too, then the black angels were in the kitchen preparing the milk and honey. She said, listen, you quit saying that, boy. I was always curious, and I always wondered why I had to die to go to heaven. Why I couldn't have pretty cars and good money and nice homes now. Why do I have to wait till I die to get milk and honey? And I said, Mama, I don't want no milk and honey. I like steaks and I said, milk and honey is a laxative anyway. Do they have a lot of bathrooms in heaven? So anyway, I was always curious. I always wondered why. You know, Tarzan is the king of the jungle in Africa. He was white. White man. I saw this white man swinging around Africa with a diaper on, hollering, oh! Do you all see Tarzan over here? Right. Tarzan? Yeah. And all the Africans, he's beating them up and breaking the lion's jaw. And here's Tarzan talking to the animals, and the Africans been there for centuries, and he can't talk to the animals. Only Tarzan can talk to the animals. I always wondered why. And Miss America was always white. All the beautiful brown women in America, beautiful suntans, beautiful shapes, all type complexions, but she always was white. And Miss World was always white. And Miss Universe was always white. And then they got some stuff called White House cigars, White Swan soap, King White soap, White Cloud tissue paper, White Rain hair rinse, White Tornado flow wax. Everything was white. And the angel food cake was the white cake, and the devil food cake was the chocolate cake. I said, Mama, why is everything white? I always wondered, you know, and the president lived in the White House. And Mary had a little lamb, his feet as white as snow, and Snow White. And everything was white. Santa Claus was white. And everything bad was black. The little ugly duckling was the black duck, and the black cat was the bad luck. And if I threaten you, I'm gonna blackmail you. I said, Mama, why don't they call it white male? They lie too. I was always curious, and this is when I knew something was wrong. Então, aproveitando o que Rafinha estava falando, né, agora sobre a questão do pecado e tudo mais, e a gente precisa entender isso, né, ter consciência disso, principalmente como cristãos, que o racismo, ele, para além das estruturas históricas e sociais, o racismo é um pecado. Isso tem uma construção para a gente muito específica e importante de ser compreendida e ser combatida, né, como todo pecado. E eu queria que Rafa falasse um pouquinho também sobre essa construção dentro da igreja, porque muitas vezes que esse debate é silenciado, e como a Bíblia, né, ela combate o racismo, como o racismo aparece dentro da Bíblia, como é que as injustiças são combatidas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, falar sobre essa questão na perspectiva teológica é também fazer e relembrar a história, né? Primeiro, a gente precisa entender qual é a função da igreja. A função da igreja é denunciar pecado, chamar o arrependimento, reparar e apontar a redenção, e trazer as pessoas para a percepção de redenção. E aí, para a gente fazer uma abordagem histórica, assim, a Bíblia, o racismo, existem teólogos que entendem que a escravidão bíblica era referente à raça, mas, em linhas gerais, a maioria dos teólogos, elas dizem que não. O que acontece na escravidão da Bíblia é o seguinte: existia um povo e aí dois povos, eles guerreavam. E essa guerra dominava todo. Então, a gente já tem na Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tudo isso fala sobre escravidão. E é esse tipo de escravidão, onde há a dominação de um povo em cima de outro. Se a gente for para as cartas paulinas, a gente também entende e vê esse mesmo tipo de escravidão, onde Cristo e apóstolo Paulo vêm denunciar, porque muita gente acha que não é denúncia, eles vêm denunciando, dizendo que em Cristo a gente não pode viver da mesma forma que a sociedade vive. Vou trazendo assim com minhas palavras, tá? Quando a gente declara ser cristão, a gente não pode comungar de forma alguma em qualquer tipo de segregação, em qualquer tipo de injustiça, nem por ser branco ou preto, nem por ser mulher ou homem, nem por ser judeu ou não judeu, que o apóstolo Paulo diz isso, né? E aí, esse é um chamamento de apóstolo Paulo. Você se converteu, você entendeu a misericórdia e a graça salvadora de Cristo, então você precisa ser chamado para uma nova vida.
E aí a gente vem de uma colonização severa. A gente precisa entender que desde a Bíblia, desde Gênesis até a escravidão aqui do Brasil, o negro ou o povo não era considerado gente. Será que a gente para rapidinho para pensar como é que eu posso não considerar um ser humano humano, segregando ele por raça? Como é que eu posso ser cristão, declarar Cristo, e não considerar o outro como raça humana, como igual a mim? Isso é muito pesado, assim. Para mim, é muito louco, sabe? A omissão, ela precisa ser entendida como pecado. Eu acho que o grande ponto da igreja é se perceber quanto pecador e omitir é pecado. Eu acho que o silêncio da igreja, ele colabora, sim. A gente precisa reconhecer isso. O silêncio da igreja, ele colabora para essa estrutura. Porque, por exemplo, eu já fui em um espaço pregar, falar meu testemunho sobre racismo, e aí eu falei tudo assim que eu passei. Quando eu desci do púlpito, a primeira coisa que eu ouvi de uma irmã foi: minha filha, não fale que você é negra, não. Você é clarinha. Você é moreninha clara. Não diga que você é negra, não. Deixa eu lhe dar um abraço. E aí eu falei, se a igreja discutisse colorismo, essa irmã possivelmente entenderia o porquê eu sou da raça negra e tenho uma cor de pele parda. Claramente. Às vezes, eu penso que as pessoas, por não se verem naquele lugar de fala, tipo, não é meu lugar de fala, então eu não preciso me posicionar, né? Eu acho isso um erro absurdo, principalmente em se tratando de igreja, né? Eu ouvi, talvez as igrejas não se posicionem tanto, e ainda hoje, né? Antes era muito pior, como o Rafa mencionou, assim, a gente sofria mesmo racismo dentro da igreja, as pessoas nem aí, já sofri demais, mesmo meu pai sendo pastor da igreja, né? Inclusive, e as pessoas, talvez, elas prefiram lavar as mãos. Tipo, não é comigo, não é comigo, não é com meu filho, então eu nem vou entrar neste tema. E é um erro que a gente comete, e me lembrou, eu até postei recentemente, uma frase que Guilherme Franco falou uma vez que eu pegar aqui na Ponte Natal, que eu nunca esqueci. Ele disse assim: quando lavamos nossas mãos, nos isentamos de responsabilidades e abrimos margem para que injustiças imperem. E é exatamente isso. Igreja não pode lavar as mãos. Entende? O nosso papel é justamente combater toda e qualquer injustiça. Injustiça é pecado, inclusive, né? Como o Rafa bem mencionou. Então, assim, é inaceitável, é inconcebível realmente que nós, ainda mais hoje, enquanto igreja, continuemos lavando as nossas mãos e não levantando debates para pautas tão importantes como essa. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. O nosso coração, eu acho massa, assim, quando Davi, ele, nos Salmos, né, ele fala da nossa inclinação do coração para o pecado. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse aponta a nossa pecaminosidade e nossa deturpação de vida, né, de quanto ser. Mas aí a igreja, ela, infelizmente, não consegue perceber isso. Eu queria indicar, já que eu falei de Martin Luther King, que você lê em casa. Quando acabar esse vídeo, já dá uma lida. Abre a carta de uma prisão em Birmingham,
que foi uma carta escrita por Martin Luther King, e que, assim, ela é maravilhosa, porque ela tanto retrata para quem está na militância, tanto retrata para a sociedade, para o branco moderado, que em favor de algumas, e um zelo exacerbado por algumas questões da igreja, ele se omite, ele justifica que pelo zelo, a gente não quer conversar, a gente não vai dialogar sobre esses temas, mas que são de extrema importância. E, para fechar, tem uma fala de Stott que ele diz assim: quanto mais pobre for o nosso conceito de Cristo, mais pobre será o nosso discipulado. E quanto mais rico for o nosso conceito de Cristo, mais rico será o nosso discipulado. Stott também diz assim, que a gente é chamado por Cristo, a gente recebe uma nova vida e a gente deve voltar para o mundo, porque a gente acha que, por sermos crentes, a gente não faz parte do mundo, e aí essas injustiças não fazem parte do nosso povo. Mas, na verdade, Deus chama a gente, Ele convoca a gente. Vem, Rafa, vem, Jéssica, vem, Priscila, vem, Kel. Mostra pra gente o que é que Ele quer da gente e faz assim, agora vai pra cidade. Exerce tua cidadania, sabe? Deus convoca a gente para ser servo de Deus através da nossa cidadania. E é por isso que é tão importante a gente trazer essas discussões para dentro das nossas igrejas. Em relação às teologias, a gente tem várias teologias hoje que abordam mais essa temática, como a teologia da missão integral, a teologia negra, a teologia latino-americana, que faz uma leitura teológica mais voltada para o reformado, algumas, mas faz uma leitura contextual, porque a gente não pode trazer os conceitos e as questões europeias e norte-americanas para a realidade do Brasil. A realidade do Brasil é de desigualdade, é de acúmulo de riqueza, é de crise ecológica, é de... Enfim. E aí, quando eu falo sobre Stott, sobre essa questão de pobreza, de enxergar Cristo, é justamente isso. Que evangelho é esse que me atravessa, mas não me faz pensar no conceito que a sociedade vive? De desigualdade de gênero, de desigualdade racial, desigualdade econômica, minha gente. Enquanto Martin Luther King estava pregando, sabe o que estava acontecendo nos anos 80 e 90? Os televisores estavam mundialmente sendo conhecidos, fazendo caravanas milionárias. Tem um documentário que você vê assim, o pastor dizendo, gente, esse ano nós já arrecadamos 1,3 bilhões. E Deus me fez para ser bilionário. Então, pense que você vai ser bilionário, que você pense em ser bilionário, que Deus vai te fazer bilionário também. Então, assim, o que é muito mais vendável é eu pregar saúde e riqueza, ou eu pregar arrependimento de pecado, cruz, santificação, redenção, metanoia, mudança de mente. Enquanto todo mundo está dizendo que o homem tem que fazer a mulher de doméstica, Jesus, a palavra de Deus diz... O serviço doméstico é comum a marido e mulher. Ninguém está ajudando, não, é comum. Então, assim, a gente precisa transformar nossa mente, a gente precisa abrir a nossa boca e denunciar, a gente precisa chamar o arrependimento, a gente precisa reparar e a gente precisa ir para o caminho de redenção, sabe? No Rio de Janeiro, oficiais do Exército cometeram um grave erro e metralharam o carro de Evaldo Rosa dos Santos, que morreu na frente da sua família. Os oficiais já foram presos, estão sendo investigados. A gente debate esses 80 trágicos tiros, mais um marco na nossa violência. Inclusive, parece que o Rio de Janeiro não vive realmente um bom momento. E hoje o Rio de Janeiro chora por ele, porque está inundada, a cidade está em alerta vermelho, as chuvas, as enchentes. Mais uma vez o Rio de Janeiro passa por isso. Foram 80 tiros. Não é que foi uma bala perdida, que já é uma loucura. Não. Foi metralhado por... 80 tiros são 80 tiros, né? Não é... A foto do carro... Falam muito de um engano, né? Um engano. Um engano de 80 tiros é complicado. É muito complicado. A foto do carro... E o carro com muita gente... Eu não sei como, na tragédia não foi maior. Porque tinha criança no carro, tinha mulher... É uma loucura isso. Eu acho que esse argumento do engano, ele é muito canalha. Sabe, porque não é um engano. Tem uma confusão recorrente que acontece se você der um Google agora de polícia, confunde uma determinada coisa com uma arma na mão de uma pessoa pobre, preta, um guarda-chuva, uma furadeira, um cano, uma ferramenta, uma caixa de sapato, e tudo isso leva a um final trágico, sabe? Então você tem... famílias inteiras
destruídas com base nisso. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, até para respeitar a dor dessas pessoas e a perda dessas pessoas, é colocar isso, é chamar isso do que isso realmente é, sabe? A gente tem um processo de extermínio, cara, das pessoas pretas no Brasil, entendeu? Isso não é um ponto fora da curva, infelizmente, principalmente no Rio de Janeiro, onde a maioria dos casos que tiveram popularidade aconteceram. A gente está falando pouco tempo depois de um estudante ter sido alvejado pela polícia, uma criança de 7 anos foi alvejada pela polícia esse ano. Há algum tempo atrás, 111 tiros num carro com 5 garotos que foram comemorar o seu primeiro salário, e a única coincidência de tudo isso é a polícia com uma arma na mão e um grupo de pessoas de peles escuras, sabe? Do outro lado. O racismo, além de trazer invisibilidade, né, para a pessoa negra, ele também marginaliza, né? E essa semana eu estava fazendo algumas leituras, né, sobre o assunto e tudo mais, e eu vi uma pesquisa que estavam fazendo um compilado de dados de pesquisas de agências públicas. Essa pesquisa não é desse ano, é de 2017, mas é uma das mais recentes nessa questão, pelo menos do que eu pude achar. Talvez Priscila até tenha dados mais atualizados, mas o que me chamou muita atenção é que essa pesquisa, ela trazia dados que contrapõem diretamente essa ideia de que o negro comete mais crime do que um branco, por exemplo, né? E aí, tipo assim, eu tô falando branco aqui como raça, mas pode ser qualquer outra raça. O ponto é que, por que é que a gente marginaliza o negro na sociedade, né? Por que a gente coloca ele num lugar onde você tem que ter medo de um negro à noite no escuro, você tem que ter medo quando o negro entra num ambiente e você tá sozinho? Por que você é colocado dessa forma, se na verdade os números são muito expressos e claros, onde essa fatia, né, da população, na verdade, não é a maior parte que comete os crimes, que são condenados, que são, enfim, eles são literalmente marginalizados na narrativa, quando, na verdade, sua prática não condiz, né, com essa imagem que é passada. Então, como é que é o teu entendimento nisso? Como é que você lida juridicamente com isso no dia a dia? Assim, o que é que você pode trazer para a gente, inclusive, como reflexão, para que a gente haja a favor das vidas negras e não de uma forma a fomentar essa narrativa de marginalização e invisibilidade? Entendi. Então, Raquel, esses números, eles estão atualizados, porque eu tenho conhecimento também, essa é a última pesquisa que fez a respeito desse censo, né, judiciário, esse jurídico, foi realizado mesmo em 2017, esse compilado. Bom, então, essa é uma questão justamente que toca no racismo institucional, né? Quando você fala da questão jurídica, da questão desse entendimento, desse senso comum, do medo, né? Da reclusão aos estereótipos do homem negro marginalizado, do homem negro bandido, né? De que desse imaginário, tudo que envolve, né, características negras, o fenótipo negro é remetido à violência, né? É remetido à marginalidade. Existem estereótipos também para a mulher, né? Na questão da mulher, que a mulher negra, né? Ela é sexualizada, ela é vista pela sua a mulata, a exportação, a globeleza, né? A mulher negra bonita. Tudo isso envolve uma série de limitações institucionais e estruturais de taxar, na verdade, né? De taxar a pessoa, de taxar principalmente o homem negro como o bandido, né? Então, já automaticamente você tem essa noção, essa construção mesmo de que homens negros cometem mais crimes, então por isso que eles são mais marginalizados. Também tem a questão de classe, né? Que a maioria das pessoas pretas e pardas, elas são pobres, então logo a questão da classe, a questão da questão econômica, né? É um indicativo também. E tudo isso é nesse estereótipo, esse estereótipo que foi construído, esse estereótipo, né, que visualiza esse perigo e que é racista, né, automaticamente. Então, esses números são só para comprovar da verdade da diferença, porque quando um juiz, o racismo institucional do próprio judiciário, porque a maioria dos juízes, quem são? São homens brancos,
héteros, né? Tem mulheres também, mas a sua maioria é mulheres brancas, né? Então, o judiciário é um exemplo. E quando você vai para o juiz, quando você vai para os desembargadores, o STF, pouquíssimas vezes você vê a representatividade negra ali. Então, já tem esse olhar viciado, esse olhar de umas pessoas que sempre viveram lá nesses locais de privilégio, que os seus normais, que os seus iguais, né? Essa sensação de igualdade, esse olhar de igualdade para as pessoas que têm a mesma pele, os mesmos traços. E tudo que é o diverso, né? Que é a cor mais escura, que é o cabelo crespo, o nariz mais alargado, esses fenótipos, né? Das pessoas negras, é o diferente. Tudo que é o diferente é o marginalizado, ou é o exotificado ou é o bandido, né? Isso é esse resquício, né? Dessa visualização e dessa construção desses estereótipos é algo que vem desde, como o Rafa falou, da colonização africana, né? Francis Fanon já falava sobre essa sexualização, sobre essa não concepção da pessoa negra como um ser intelectual, como um ser apenas uma pessoa para o trabalho, uma pessoa violenta, porque isso faz parte da construção e da criação do outro, da outridade, aquilo que é diferente de mim, aquilo que não sou eu, né? Dessa concepção de diferença. Então, quando você vê esse dado do judiciário, né, que não há realmente uma diferença substancial, na verdade, até mais pessoas brancas cometem crimes do que, né, alguns tipos de crime do que pessoas negras. Em questões como, por exemplo, o próprio uso de drogas, digamos assim, que tipo, é uma coisa que é muito marginalizado, né? Tem muito a ver com a periferia, obviamente, e tal, mas a periferia a gente sabe que popularmente contemplada por pessoas negras, então você deliberadamente coloca o jovem negro nessa situação marginalizada. Mas quando você vê lá o número, ele deixa claro que o número de pessoas negras que são condenadas por uso de entorpecente é muito menor. As pessoas que foram adquiridas, que foram pegas com poucas gramas de droga, poucas gramas de crack, poucas gramas de maconha, certo? Normalmente, o juiz, quando vai para a audiência de custódia, que é aquele primeiro momento em que se apresenta quando há a prática do crime, se o juiz vai analisar se ele vai ser liberado ou se ele vai responder, ser preso em flagrante, né? No caso, ser preso preventivamente, se ele vai ou não, porque se ele representa um risco à sociedade e à ordem pública, sabe? Então, isso aí é critério extremo do juiz. Então, muitas vezes, na lei penal, né, na lei de drogas, tem essa diferenciação do uso para o tráfico. Então, muitas vezes, mesmo com a quantidade menor, o caso Rafael Braga está aí para comprovar, mesmo uma quantidade menor de droga apreendida com esse jovem negro, o juiz entende que ele representa um risco ou que ele vai cometer o que ele estava traficando e vai converter para o tráfico de drogas e não para o uso. Enquanto jovens brancos, né, eles vão ser apreendidos com esse tipo de, né, essa quantidade pouca, né, ou até substancial mesmo de droga, né? E aí o juiz, né, vai ter esse olhar empático, esse olhar da igualdade, né, de que ele não representa risco, porque eu, homem branco, também não represento risco. Logo, até pelo contexto da onde vem o jovem branco. Exatamente. Classe média, escola particular, e aí a classificação, o olhar que vai ser dado. Naquele caso, é como algo pontual ou como algo que realmente foi para consumo. Muitas vezes não é o caso, né? Exatamente. Mas assim, a minha intenção nem era entrar nessa discussão mais profunda sobre isso, mas era só para apontar que muitas vezes o imaginário que a gente cria da pessoa negra é uma marginalização social, né? Então, tipo assim, não tem a ver com números reais que possam comprovar que essas pessoas, de fato, nessa grande parcela da população, inclusive porque dentro do censo do IBGE, nós temos mais de 50% da população que se classifica como negras ou pardas, ou enfim. Então, a maior parte da nossa população é uma população negra e não existem dados que comprovem que essa maior parte da população incide perigo sobre o restante da população. Não existem dados que comprovem isso para que a gente tenha um processo formativo enquanto indivíduo de sempre olhar para essas pessoas de forma discriminatória, né? Então, acho que é esse processo que precisa ser repensado também, por isso que eu quis trazer isso também, porque também é um viés do racismo que a gente muitas vezes não discute, né? Que é esse viés mais institucional. Completamente. Perfeito.
E eu queria aqui hoje fazer um convite para a gente se ajudar mutuamente. Se ajudar para que todos possam ter, de fato, as mesmas possibilidades. Porque perante a lei, somos todos iguais, mas na prática não somos. Isso não é um problema. As diferenças não são um problema, desde que elas não causem desigualdade. Para isso acontecer, eu tenho a sensação de que a gente tem que começar a olhar para o outro com humanidade, com afeto. É um exercício. Olhar para o outro com afeto é um exercício. E entender que o outro é, sim, uma extensão da gente. Olha, se a gente quiser andar tranquilamente pelas ruas, de dia e de noite, se a gente quiser ficar nas nossas casas, sem aflição de saber como ou se os nossos filhos chegarão aos seus destinos, se a gente quer ligar a televisão e não assistir a uma enxurrada de sangue, se a gente quer andar com os nossos carros abertos, com os vidros abertos, não quiser ficar fazendo conta de quanto será blindar um carro, a gente vai ter que melhorar a vida das pessoas. É a única maneira. E uma chance disso é a gente olhar para o outro com afeto, com atenção. E aí fica a pergunta, né? Como é que a gente pode melhorar a vida das pessoas? Eu não sou o governo, eu não sou uma empresa. Bom, porque um governo sério a gente sabe o que ele deve fazer para acabar com a desigualdade. Ele deve investir em políticas públicas, em ações afirmativas, em políticas educacionais inclusivas. Né? Uma empresa ela pode reavaliar o seu quadro de funcionários e fazer da diversidade um pilar real dessa companhia. Mas e a sociedade civil? O que a sociedade civil pode fazer? Bom, nós somos a sociedade civil. E essa tem sido a questão da minha vida. Como eu posso melhorar a vida das pessoas? E aí eu fico pensando que talvez a gente tenha que transformar os nossos pensamentos, as nossas falas em ação. E entender que as ações individuais, elas geram impacto diretamente no coletivo. E o coletivo somos nós. Somos a nossa sociedade. As pequenas ações, elas são valiosas e elas são capazes de mudar o mundo. E onde começa o mundo, se não em nós mesmos? Obrigada. E aí eu queria agradecer muito vocês, meninas, por estarem aqui hoje, por contribuírem bastante com o conhecimento de vocês, com a história, com a experiência. Queria que vocês se despedissem deixando uma mensagem final. E queria também que vocês colocassem aí o arroba de vocês para que as pessoas possam entrar e conhecer melhor o trabalho de vocês também. Meu arroba é o arroba Priscila S. Rocha. Eu tô lá, né? Enfim, é o meu perfil profissional, é o meu perfil pessoal, na verdade, mas eu jogo muita coisa lá, né? Enfim, do meu interesse. E também tem lá o link pro meu perfil profissional, que tem as questões, né, da Sociedade de Advogados que eu participo, enfim. E também agradecer muito a esse momento, né? Dizer só da importância mesmo, né? Que igrejas, né? Que as igrejas se movam, que as igrejas discutam, debatem, conversem, porque é um espaço, né? Que todas as pessoas devem ser acolhidas, todas as pessoas devem ser escutadas e é aprendizado mútuo, né? Meu arroba é Jess, com G e 2 S, jess.ribeiro_. E tô muito feliz, de verdade, assim, vou guardar esse debate, assim, para sempre no coração. Contribuíram muito comigo também, porque, como eu falei, eu iniciei a minha libertação, né, o meu reconhecimento enquanto mulher negra muito tarde. Então, para mim, é sempre muito válido estar perto de pessoas que já entendem, mas porque é todo um processo, eu estou sempre aprendendo mais e foi perfeito participar com vocês. E repito, importante demais para mim é poder fazer isso enquanto igreja. Debater assim sobre racismo. Obrigada, meninas, vocês são ótimas.
Meu arroba é complicado. É Rafaela Blavatsky, BLAVATSKY. Rafaela Blavatsky, lá eu compartilho de todo o meu ser, né? E tudo que me atravessa, na verdade. E aí também sobre teologia, sobre racismo também. E queria finalizar dizendo que sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu vou proclamar. Levarei minha cruz até a redenção chegar. Amém. Amém. Não tenho mais nada que dizer depois disso, é isso. Nós amamos a mensagem da cruz. Então, que essa mensagem da cruz invada vocês, o coração de vocês, e que a gente possa caminhar, né, construindo e refletindo o Evangelho de Cristo. Muito obrigada, meninas. Beijo e até a próxima. Obrigada, tchau. Obrigada, tchau.